Você em casa tem medo de ir ao dentista? Hashtag sim, hashtag não. Se sim, explique o porquê desse medo. Tem medo do quê? Do barulhinho que faz as coisas, medo de tomar, de repente, a injeção na boca, né? Anestesia. Conta pra gente, tá bom? 12 997167989. Pois é, aquele barulhinho, eu confesso que é incômodo, né? Aquela broca lá. Ah, de obturação? Sim, meu Deus. Começa já a suar frio, né? E para muitas pessoas é assim também, causa um certo incômodo. Para outros, por exemplo, o medo de sentir a dor, né? Na hora de mexer no dente que precisa de um cuidado maior, também é algo que limita, que faz a pessoa, ai meu Deus, vou, não vou, preciso ir, vai adiando, enfim. É aquela ansiedade, né, que a gente acaba tendo de imaginar, enfim. Então, por causa disso, muitas pessoas adiam o cuidado dos dentes, vão deixando para depois. Então, a gente vai conversar sobre saúde bucal com o Dr. Otávio, Dr. Sorriso, ele que é do Ortovip, para dar uma bronquinha na gente, para superar esse medo, que é tão importante fazer isso. Doutor, boa tarde, que bom ter você aqui, viu? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Boa tarde para você que está nos assistindo. Realmente, né, uma das questões mais, assim, dentro da clínica, diariamente, na rotina diária, é a questão do medo, né? Principalmente a geração anterior a nós, né? Os adultos de hoje, né? Porque nós passamos realmente por alguns problemas relacionados a isso. Traumas. Né? Traumas, né? E é interessante porque o trauma é o seguinte, o trauma pode ser pelo cheiro, pode ser visual e pode ser pela audição, entendeu? Você pode despertar aquele terror, assim, né? E o barulhinho das canetas de alta rotação realmente é uma coisa que incomoda. Hoje tem algumas tecnologias que nos ajudam muito, tá? A gente tem a tecnologia do laser, que dependendo do procedimento pode ser feito. Tem um ultrassom, né? Aqui no São José dos Campos tem uma fábrica que faz um ultrassom maravilhoso, que você trabalha com peso, não tem barulho do motorzinho. Olha. Para diversos trabalhos dá para você fazer esse tipo de preparo. E aqui em São José dos Campos a fábrica, hein? E são poucos no mundo que fabricam esse tipo de equipamento. Bem legal, dá para trabalhar bem isso. Você pode participar com a gente respondendo a enquete e também deixando o seu depoimento pelo WhatsApp 997167989. Te incomoda? Você tem medo de ir ao dentista? O que te traz medo, né? Por que você acaba adiando? E aí você pode colocar hashtag Ortovip hoje, tá bom? Porque tem um presente da Ortovip que a gente vai sortear no fim do programa de hoje, que é essa cesta aqui, recheada, que o Dr. Otávio trouxe para presentear os nossos telespectadores, tá? No fim do programa, a gente faz o sorteio ao vivo aqui com você. Agora, doutor, por que é tão delicado as pessoas adiarem a visita ao dentista exatamente por causa desses medos, desses desconfortos? O que acontece ao adiar, né? Isso é real, viu? Acontece que as pessoas muitas vezes ficam adiando o tratamento odontológico devido a trauma, medo, enfim, né? Isso pode trazer, sim, problemas para as pessoas, né? Nós temos que lidar com isso. A frase o slogan que eu falo mesmo, se você tem medo do dentista, vai ao dentista, porque os problemas são mais tranquilos. Quando você começa a não ir no tratamento, não fazer o tratamento, você pode ter problemas sistêmicos, né? Através, por exemplo, as bactérias que estão na boca, as inflamações, elas têm toda uma repercussão no resto do corpo, sistêmico que a gente chama, né? Existe um trabalho até do professor John Langer, que é muito interessante, ele falando de problemas de cavitações ósseas que tem na boca, que ter relacionamento com artrite, tem relacionamento inclusive com câncer de mama, câncer de próstata. Eu conversei com o Lucas outro dia, né? Bem interessante esse assunto para a gente trazer qualquer hora. E o pior de todos, né? Que é a perda do elemento dentário, né? Porque se você perde o elemento dentário, eu só conheço uma técnica para substituir, que é a colocação dos implantes, para que você tenha uma boa reabilitação com próteses fixas, né? Tem as próteses móveis, mas eu acho um pouco desagradável, né? Enfim. Essa imagem impressiona muito quando a gente vê, mas é um alerta para você em casa, tá? Porque realmente é o que o doutor falou. Estar com a boca daquele jeito traz muito perigo para a sua saúde. Então é necessário realmente buscar uma ajuda profissional. Então o que a gente quer trazer para você aqui é que tudo mudou. Se a gente tem aquele trauma, como o doutor falou, do passado, eu lembro que tratamento de canal, vou fazer canal. Nossa, era quase, gente, como se a pessoa já tivesse morrido. Então a família inteira ficava, tem oração para dar tudo certo, porque era traumatizante. E mudou muito. Mais demorado também, demorado, né? e dolorido. A pessoa reclamava de vai acabar dor. nunca. Então é interessante a gente trazer isso, né? Que mudou muito. Procedimentos, eu estou falando aqui do canal, mas todos. A medicina odontológica mudou muito, né, doutor? Essa evolução ajuda a ter menos dor. Sim. Evoluiu na técnica, né? Ou seja, os tratamentos são mais rápidos.
evoluiu no material odontológico que a gente utiliza para fazer o reparo, evoluiu nos equipamentos, a evolução de equipamentos é fantástica, né? Acabei de citar aqui o exemplo do piezo, que é um ultrassom, que você não tem, que ele faz o mesmo trabalho da caneta, né? Que ela faz, que assobia no ouvido, né? Mas não tem tem o mesmo resultado sem aquele barulho que é realmente traumatizante. Então, realmente, né, a gente já consegue superar. Aí tem o óxido nitroso, tem o gásinho, né, que a gente utiliza lá para poder o paciente ficar mais calmo, né, poder relaxar um pouquinho durante a consulta. Então, são técnicas que nós vamos utilizando que ajudam muito a você a enfrentar esse medo. Então, vale a pena, sim, não deixar o tratamento odontológico ou de visitar o profissional cirurgião dentista a cada 6 meses para prevenção odontológica, ou prevenção da doença bucal, que, do meu ponto de vista, é o melhor remédio para doenças bucais. E aí, para pessoas que estão passando por esse momento, a gente vai ver o depoimento de um paciente da Ortovip falando exatamente sobre isso. Vamos ver? Eu fui perdendo os dentes, né? Aí vai fazendo prótese dali, prótese daqui, vai ficando larga. Até que chegou nesse ponto de eu perder quase todos, né? Na hora de comer, às vezes eu era convidada para um churrasco, sabe? Eu dispensava muita coisa, assim, boa para comer, eu ficava complexada, eu comia as coisas mais assim. Aí foi aí que eu fui falando comigo mesmo, poxa, isso tem que mudar, tem que acabar, né? Eu tenho que dar um jeito. Foi a hora que eu decidi fazer esse implante. Eu tinha muito medo. Aí cheguei aqui, o doutor Otávio me preparou, me aconselhou, falou para mim tudo de bom, as palavras que ele falou para mim também, sabe? Então tudo isso me ajudou eu chegar até agora aqui, né, nesse sorriso. Ah, gente, sensacional o resultado. Então, durante todo o programa, os contatos do Ortovip, para você que tem medo, até você que não tem também, um lugar que vai te trazer segurança na saúde bucal, a gente indica assim, ó, de olhos fechados, tá bom? WhatsApp, todos os contatos vão passando aqui. Mande perguntinha com hashtag Ortovip. Essa cesta tão bonita, a gente vai fazer o sorteio no final do programa. Fica esse convite para você participar também. Vamos começar aqui então nossa conversa sobre saúde bucal e também pensando nos implantes, que a gente sabe que quando o Dr. Otávio Fonseca está aqui, todo mundo quer um sorriso bonito e novo, né? Mas antes, a gente faz o convite para você participar com a gente da enquete. É tão legal a gente conhecer um pouquinho você, entender quem está assistindo o programa. E a perguntinha para você responder hashtag sim, hashtag não, pelo nosso WhatsApp, tá bom? 12997167989 é a seguinte. Você tem medo de ir ao dentista? Por enquanto, 55% dizendo que não, mas eu acho esse sim muito alto. Também 44%. Espero que até o final do programa diminua bastante e, se possível, até zerar, para não ter mais esse medo com a Ortovip. Então você pode dizer, né, o que te amedronta, por que você tem medo de ir ao dentista? Pode deixar uma pergunta também, se você tiver dúvida, Dr. Otávio está aqui para responder e pode colocar hashtag Ortovip para essa cesta aqui que o Dr. Otávio vai presentear no fim do programa. A gente faz o sorteio ao vivo. Agora, doutora, a gente vai dar uma olhadinha num bate-papo que a gente fez com os telespectadores lá no Açaí Colinas. Bora ver. Aqui no Açaí Colinas encontrei a Raquel fazendo suas comprinhas. Raquel, com qual frequência você escova os seus dentes? Diariamente, de 3 vezes a 4 ao dia. E você escova também a sua língua, Ana? Sim, a língua e os dentes. Vamos entender no estúdio então com o Dr. Otávio a importância da escovação da língua, até para prevenir o mau hálito também. Exatamente, né? Faz parte da prevenção, né, de saúde bucal você fazer a escovação dos dentes, a utilização do fio dental e também a escovação da língua, né? Porque a ideia é sempre a gente tirar os resíduos alimentares e diminuir um pouco das bactérias da boca, né? Porque nós precisamos delas para a gente ter uma vida saudável, mas em excesso elas podem se tornar um pouco não saudável, né? Provocar doenças, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a quantidade e isso a gente vai controlando com a higiene diária que nós fazemos. Até porque, gente, é só você olhar no espelho. Se sua língua estiver branca, tá muito suja, tá? A cor da língua é rosadinha. Exatamente. Então você já fica esse alerta para você. Muitas vezes você acha assim, mas eu não preciso, porque a língua tá tudo certo. Tá branquinha, tá errado. Bom, o assunto agora é implante dentário, que é uma das especialidades que realmente destaca a Clínica Ortovip. Doutor, muita gente tem dúvida sobre a recuperação depois de fazer o tratamento com implantes dentários, né? E esse processo todo. É um processo difícil? A maneira que você prepara a cirurgia e faz também esse procedimento, faz diferença no depois, na recuperação? Exatamente. Todo o preparo, ele faz diferença, tanto no ato da cirurgia, né, no transcirúrgico e no pós-cirúrgico.
quanto menor o tempo de cirurgia, melhor vai ser para esse paciente. Então, nós temos vários quesitos nesse preparo, né? O exame de sangue eu acho fundamental para os pacientes, para verificar como é que está o corpo do paciente, né? O sistêmico do paciente. A tomografia eu acho essencial para fazer o planejamento, para ver a espessura, a largura, fazer o planejamento virtual antes mesmo da cirurgia. Eu já escolho os implantes que eu vou colocar, a posição que eu vou colocar, então a cirurgia é muito mais rápida, né? A gente faz a incisão e vai direto ao ponto, né? Vamos dizer assim, né? Então a cirurgia é mais tranquila. E quanto mais rápido for a cirurgia, menor é o edema pós-operatório. Então, essa condição é muito importante. E, obviamente, a gente também não tem surpresa, né, Lucas? Se você faz um bom planejamento, você não vai ficar lá... Às vezes, a cirurgia se estende devido às surpresas que nós podemos encontrar durante o ato cirúrgico. Doutor, e quando o paciente vai, né, ali para poder fazer os implantes, fica aquela dúvida, como vai ser o pós-operatório? Porque mexeu na boca toda, ficou ali algumas horas e tudo mais. É um pós-operatório tranquilo ou precisa de muitos cuidados? Não, a gente precisa de cuidados, né? Toda cirurgia requer cuidados, né? Mas eu vou contar para vocês a história que eu ouço praticamente todos os dias. Primeira recomendação que a gente dá é você alimentar-se com uma comida mais pastosa, começa pela alimentação, né? Então, evitar comidas mais rígidas, pode comer uma carninha, enfim. Temperatura, é ponto de papinha, também não precisa ser gelada, porque ninguém merece comer um arroz e feijão gelado. Concordo, né? doutor. Você pode utilizar de alimentos mais frios também, né? Um sorvete, um açaí, enfim. Isso com relação à alimentação. Com relação a evitar também alimentos cítricos, né, que é importante. Com relação à medicação, é tomar corretamente a medicação que nós passamos, da maneira como nós orientamos também. E o relato do paciente é o seguinte, doutor, eu fiz a cirurgia, a questão da academia é importante, viu? Evitar a academia, pelo menos por uns 15 dias. Mas eu libero quando tiver a hora, tá bem? Quando é que é você? Quando for a hora eu libero, fica tranquilo, a gente vai acompanhando o pós-cirúrgico, né? O relato dos pacientes é o seguinte, no dia da cirurgia realmente incomoda um pouco, ele toma um medicamento para dormir, um remédio para dor, e no dia seguinte eles já acordam sem nenhum problema relacionado à dor. Eles acordam bem, porque nós vamos fazer a prova da prótese, principalmente na prótese sobre implantes, que é a prótese total, que é o protocolo, no dia seguinte, né, que a gente monta a barra em cera. E se estiver muito incomodado, o paciente realmente não gosta muito. Mas não há reclamação com relação a isso. Mas é uma preocupação, sim, do paciente em saber como vai ser o pós-operatório, principalmente. Geralmente é uma cirurgia, mas é totalmente tranquilo nesse aspecto, enfim. Perfeito, doutor. Acho que o interessante é trazer toda a experiência que a Ortovip já tem. São anos de sucesso e toda essa cartilha, esse cuidado, você vai ter um acompanhamento ali no dia a dia para passar da melhor maneira possível, até você ter o seu sorriso como você sempre sonhou. Inclusive, tem um depoimento agora de uma paciente, a Noemi Martins, que passou por esse processo, pela experiência, e o resultado ficou incrível. Eu tinha muito medo, então eu não queria nem saber as técnicas. Mas ultimamente eu estava querendo conhecer, perguntando. Quando a minha irmã Raquel falou do Dr. Otávio e mencionando o nome dele, disse que ele era um ótimo dentista, no momento que ela me disse, eu já confiei que ele é um ótimo dentista e ele comprovou isso para mim. A minha expectativa era que eu ia sofrer muito, porque eu tinha muito medo, mas eu venci esse medo. E, nossa, eu fiquei assim deslumbrada, fiquei muito feliz, saí daqui conversando, a minha filha me elogiando, mãe, a senhora fez a cirurgia mesmo? Fiz. Nem ela estava acreditando, mas olha, correu tudo maravilhosamente bem. Eu achei que eu ia ficar uns 2 meses até com dificuldade para falar, mas estou comendo normal, estou falando normal. Inclusive hoje à noite eu tenho uma palestra com as mulheres, vou dar palestra. Estou feliz. O que eu tenho a dizer é que você não vai se arrepender de vir aqui na clínica Ortovip, Dr. Otávio e sua equipe maravilhosa. Você não vai se arrepender como eu não me arrependo. Eu me arrependo de não ter feito antes. Que lindo, ficou lindo, viu, Noemi? Ficou mais bonita ainda, né? E ó, o telefone da clínica tá aqui para você. Pode anotar para ter uma consulta, uma avaliação para saber o que é necessário fazer no seu caso, tá bom? Se você tiver pergunta, pode deixar também colocando o hashtag Ortovip para você concorrer a essa cesta. No próximo bloco, a gente já começa lendo as perguntas e as participações, tá bom? Aliás, agora a gente vai para as nossas notícias. Tá Nossa, bombando, gente. Obrigado, gente. Viu? Olha aqui, a gente fica o tempo todo, viu? Obrigado. Por isso aqui é que a gente ainda não conseguiu abrir.
Mas pode mandar, que você vai estar, mesmo que a pergunta não entre ao vivo, você vai concorrer ao sorteio da cesta. Mandou o hashtag Ortovip, você vai estar participando, né? A gente volta a falar sobre saúde bucal com o Dr. Otávio Fonseca da Ortovip. A gente já responde a sua perguntinha, segura só um pouquinho, tá bom? Mandou pergunta, dúvida para ele com o hashtag Ortovip, vai concorrer essa cesta com itens para você cuidar muito bem do seu sorriso. Já já a gente vem com as suas perguntinhas. Bom, agora a gente aproveita também o tema, vamos dar uma olhadinha em outras perguntas que a gente gravou lá no Açaí Colinas. Aqui no Açaí Colinas encontrei o Fábio e seu filho Emanuel para fazer uma pergunta polêmica. Fábio, quando chega alguém com um mau hálito perto de você, você avisa, disfarça? Eu disfarço. Finge que não tá percebendo? Isso. E você, Emanuel, já passou por alguma situação dessa? Já. Era um amiguinho com um mau hálito? Uhum. E você avisou? Às vezes, mas é porque ele é mais próximo de mim, mas às vezes não. Legal, vamos entender então o mau hálito. Como que a gente pode prevenir e não passar por essas situações? Bom, as causas de mau hálito são muitas, né? Tem as causas bucais, né? Cárie, prótese mal adaptada, tem doenças bucais, pode ser um câncer, gengivite, acúmulo de placa bacteriana, falta de escovar os dentes, enfim, tá bem? Mas sempre que tiver mau hálito, é interessante você sim, com carinho, né? Falar, você não está com um cheirinho muito bom na boca, dá uma olhadinha nisso, porque pode ser uma coisa mais simples de ser resolvida ou pode ser uma doença mais perigosa, vamos dizer assim, né? Que pode ser, inclusive, estar no todo o sistema gastrointestinal, né? Que começa pela boca e aí vai descendo, tá? Então é legal, sim, se a pessoa tem mau hálito, devagarinho você dá um toquezinho para ela poder verificar o que está acontecendo, que pode ser um problema simples ou grave de saúde. Doutor, vamos falar do Quero Meu Sorriso de Volta? Estamos pressionando o doutor para hoje ainda liberar aí 5 nomes, pelo menos. O doutor está pensando aqui se vai fazer essa surpresa para você que tem em casa ou não. Estamos aqui, mas é uma pré-seleção que é feita, né, doutor? Legal a gente explicar como é feita essa pré-seleção, tentar algumas imagens para ilustrar para você em casa e participar. Vou pedir para o Gustavo já deixar aqui o WhatsApp do Ortovip, porque é por lá que você manda a sua inscrição ou marca um horário para ir até a clínica, tá bom? 98842-4296. Perfeito. Bom, a gente já está fazendo a avaliação dos pacientes, né, explicando que isso não é um sorteio. Nós vamos verificar as condições de saúde desse paciente, se há indicação para o projeto que nós estamos fazendo, né, que é a colocação de implantes e a reabilitação completa com a prótese total implante suportada. Então, essa é a maneira que nós escolhemos, né? A gente vai discutindo o assunto, vendo a saúde do paciente e vendo as condições de saúde. E tem critérios, né? Obviamente que a gente vai tentar favorecer, né, aquela pessoa que a gente acredita ser a que mais precisa, tá? Independente aí de qualquer outra coisa. Então, esse é o nosso critério principal. Boa sorte, hein? Para você que se empolgou, quer participar, aproveite, tá? Ainda dá tempo. Quem sabe, doutor, no próximo bloco já não dá mais alguma informação, alguma notícia sobre as pessoas que já fizeram as inscrições lá na Ortovip. Agora a gente mostra a sua participação, tá bom? Pode deixar a sua pergunta, tá aqui o nosso WhatsApp, 99716-7989. Vou ler o depoimento, na verdade a pergunta de uma querida, ela não deixou o nome, doutor, mas ela disse que tem 32 anos, perdeu um dente de leite, mas não há um outro dente para nascer no lugar. E ela pergunta sobre o implante, se é a melhor opção nesse caso. Então, quando você tem a falta de dentes, né, você pode sim fazer a substituição por um implante. E tem outros critérios também, por exemplo, o paciente tem problemas de dentes tortos, né? Aí ele precisa de espaço para corrigir essa situação. Aí, de vez de você fazer o implante, você usa um aparelho ortodôntico e fecha esse espaço criado a partir de um dente para poder melhorar a sua estética e também a sua função. Obviamente que aí você vai ter que procurar um profissional, cirurgião dentista, um ortodontista, enfim, para verificar qual a melhor opção para você. Não esqueça de colocar a hashtag Ortovip na sua pergunta para concorrer a essa cesta tão bonita, tá bom? Que o doutor trouxe para te presentear. A Josefita mandou para a gente perguntinha aqui também. Obrigado, minha querida, pela pergunta. Estou assistindo e adoro vocês da Band. Ah, obrigado, que carinho gostoso. Que linda. Que especial, obrigado. Um beijo para você também. Cristiane colocou isso aí, Cris. Ortovip, hashtag para concorrer à cesta. No próximo bloco a gente sorteia. Gostaria de saber se é possível fazer implante tanto superior quanto inferior de alguns dentes. Perdi todos os superiores e inferiores. Uso dentadura superior e percebo que essa situação compromete minha qualidade de vida. Não consigo mastigar direito, não sinto o sabor dos alimentos. Poxa vida, Cristiane. E aí, doutor, qual é a solução para ela? Bom, Cristiane, obviamente que você precisa fazer uma avaliação clínica, mas olhando o seu caso clínico aqui, na situação de que nós estamos aqui de televisão,
Você pode sim fazer 6 implantes, depende da técnica que você for fazer, né? Eu geralmente coloco 6 implantes e sobre esses 6 implantes fazia a reabilitação completa com uma prótese implante suportada, né? Você é uma das indicações para o Quero Meu Sorriso de Volta. Ainda dá tempo de você participar, se você está nos assistindo, se inscreva, quem sabe você não é a escolhida. O número é 12 988 42 4296, o WhatsApp da clínica. Você pode marcar um horário para ir até a clínica, uma dica que a gente dá, porque lá eles fazem fotos, conversam com você para te conhecer melhor, tá bom? Mas pelo número você pode também já mandar a sua história e fazer a sua inscrição por lá. Fica o convite. E no próximo bloco estamos aqui torcendo para colocar então 5 pré-selecionados para essa questão aí do Quero Meu Sorriso de Volta. Vamos torcer para conseguir, tá bom? A gente dá sequência, então, falando sobre saúde bucal. Pode mandar sua pergunta que neste bloco a gente vai fazer o sorteio de uma cesta presente da Ortovip. Pode colocar a hashtag Ortovip, combinado? Vamos colocar na tela as perguntas que estão chegando? Olha só, doutora Carmen, ela escreveu assim: usar aparelho pode causar alguma dor na nuca, no maxilar, de repente no pescoço? Ela pergunta. Carmen, eu não estou vendo a relação da utilização do aparelho, né, o aparelho em si provocar esse tipo de coisa. É lógico que durante o tratamento ortodôntico você pode ter fases e onde você tem que fazer o levante de mordida, enfim, alguma situação que pode, naquele momento, ter um incômodo maior porque mexe com toda a estrutura funcional da boca. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você, caso esteja acontecendo com você isso, tá bem? Conversa com o ortodontista, com quem está fazendo o tratamento, que tem maneiras que você pode amenizar esse seu momento aí, tá bem, querida? Boas notícias! O doutor disse sim! E vamos então colocar agora, gente, muita expectativa, segura o coração e emoção aí. 5 pré-selecionados, então, do Quero Meu Sorriso de Volta. E a gente vai soltar um VTzinho e vai lendo os nomes também, que a produção conseguiu fazer, viu, doutor? Estamos animados. Vamos lá, então? Vamos colocar e a gente vai lendo, amiga. Vamos lá. Eurídice de Souza, parabéns! Aê! Tem também o nosso querido Eduardo Francisco. Eba! O próximo pré-selecionado ou pré-selecionado, que linda, Maria Aparecida, parabéns, querida. Vai ficar linda, né? Já tem um sorriso lindo. Olha, a Silvia Aparecida também, parabéns, foi pré-selecionada, que legal. Mais um participante, um homem, o Fábio José. Legal, Fábio. Torcemos por vocês, todos vocês. Agora vamos explicar como que funciona, porque são ao total 10 selecionados, que você 10 pré-selecionados. Geralmente nós selecionamos 10, né, Lucas? Né? Eu vou começar a chamar esses 5 que já foram selecionados por uma consulta mais pessoal, né? Eu vou fazer essa consulta e vamos, acredito que no próximo programa, trazer os outros 5 que estão faltantes, né? Então, para você que ainda não se inscreveu, você tem aí até o próximo programa para você poder fazer a sua inscrição e, quem sabe, ser pré-selecionado. Não perca tempo, porque o tempo está acabando. E aí, a gente deixa sempre ali, olha, o contato para você do WhatsApp da Ortovip é por lá, tá bom? Que você tem o primeiro contato com a clínica, faz a inscrição, depois tem todo um passo a passo, precisa ir lá, para a equipe avaliar e tudo mais. Quem sabe você não fica entre os outros pré-selecionados. Aproveite para participar, tá bom? Tem mais pergunta para a gente mostrar aqui, o doutor esclarecer? Na tela, então, Regina, ela escreveu Ortovip, que bom. O que me incomoda são as picadas da anestesia. E aí, doutor, o que você tem para falar para a Regina? Então, Regina, nós temos hoje uma técnica que é feita com uma anestesia computadorizada que pode amenizar em muito esse seu incômodo. Apesar de ser, um segundinho, né? Nós também aquecemos os tubetes de anestesia, você tem um óxido nitroso, né, que é o gás que faz com que você fique mais tranquilo, que diminui a sensibilidade da picada. Tem técnica assim, viu, Regina, que você vai conseguir passar pelos procedimentos odontológicos sem nenhum sofrimento ou trauma. Doutor, olha que interessante a pergunta da Ângela, que tem a ver também com anestesia. Obrigado pela participação, Ângela. Como que o doutor faz para atender o paciente que tem alergia à anestesia? Ela comenta que tem problema cardíaco e quando a anestesia começa a fazer efeito, ela desmaia na cadeira. Você precisa ver o que ela considera como alergia, né? Ela pode ter realmente ali, um problema com anestesia que não é alergia, né? Nós temos que ver o caso particular, mas existe sim pacientes com
alergia à anestesia. Mas existem vários fármacos, né, vários tipos de fármacos, né, de componentes químicos que são diferentes uns dos outros, que a gente pode estar testando. Em alguns casos é necessário levar para uma internação hospitalar e fazer uma anestesia dentro do hospital, mas é possível sim tratar. Sempre há um jeito, né? Vamos ver qual é a melhor maneira individual para tratar você. Bom, agora chegou o momento da gente fazer o nosso sorteio. Para quem colocou hashtag Ortovip, quem será que foi o sortudo ou a sortuda que vai levar essa cesta bem legal para casa? Parabéns, viu, Sandra? A gente vai entrar em contato com você já já. Doutor, muito obrigado por vir aqui ao programa, trazer esses 5 nomes. Tenho certeza que foi um momento de alegria para eles que estiveram acompanhando aqui. E vamos seguir em frente, então, até ter os 10 selecionados e a gente volta aqui no programa para dar esses nomes. Vamos continuar trabalhando sempre, né, Lucas? Tá bem ótimo estar aqui falando sobre saúde bucal, né, tirando as dúvidas das pessoas. E eu gosto muito de estar aqui fazendo esse tipo de trabalho, tá bom? Para mim é um prazer, né? Uma diversão, né? Vamos dizer assim. Obrigada, viu, doutor? Amanhã a gente volta, então, pontualmente à 13h, com um novo assunto aqui. E se eu te dissesse que existe o jeito certo de comer carboidratos? É isso mesmo. Batata, arroz, macarrão, né? O que hoje é visto como vilão, você vai ver que, do jeito certo, ele não é o vilão. Quer saber mais? Então você não pode perder a minha participação no programa Falando Nisso, na TV Band Vale. Eu sou Rodrigo Baracho, nutricionista. É nessa sexta-feira. Não perca! Gente, amanhã é o Dia Mundial da Batata. Uhul! Qual é a melhor batata para você comer? Frita, cozida, com o melhor jeito também. Fiquem com Deus. Boa tarde. Um beijo para você. Obrigada pela audiência de hoje. A gente se vê amanhã, então.